Live 4, parte 1. Criando o seu próprio mangá. Nesta live, a partir de referências rápidas pegas na internet, discutimos as raízes de como criar desenho de mangá, passando por compreender antes o que foi ensinado na live anterior, que foi de rostos, um resumo primeiro do que é a criação de um rosto humano real, para então, depois de entendermos a construção do ser humano real, partimos embaixo para a construção de um rosto em mangá. Mas primeiro mostrei como estudar a estrutura de um personagem conhecido de mangá e então desenhá-lo de frente, numa nova posição. Então, aos poucos, pegando as características vistas no desenho de referência, eu fui modificando ele para que ele ficasse de frente. E assim, dando uma dica muito importante, que para criar desenhos, mesmo que sejam desenhos que já existam, vocês podem modificar a posição. E isto é dado pelo pensamento estrutural, e consiste em ver tudo o que você quer desenhar em caixas, estruturas, como se fossem volumes, sobre os quais, depois de você mexer, você cria os detalhes sobre estes volumes. Aqui agora, eu comecei a fazer o lado masculino e o lado feminino, e as pessoas que estavam observando a live, os inscritos no canal, começaram a dizer que queriam ver um homem com uma certa maldade no olhar, como se ele fosse com cabelo grande. E aí, o grande mistério é como transformar um rosto mangá que é muito feminino e dar a impressão de que ele é masculino. E do lado esquerdo, eles pediram uma mulher em mangá com cabelo cacheado. Um desafio muito grande, pois é difícil você encontrar mangás com cabelo cacheado. Então, foi bastante interessante a proposta dos inscritos nesse desafio em relação a mim. Então você vê a metade do rosto em mangá criado, sem cópia, e aqui do lado direito o mangá masculino. Foi então que surgiu uma dúvida da proporção do corpo, então eu fiz a proporção humana real primeiro, para estabelecer o que seria o esqueletoide, e dei uma das infinitas proporções do mangá, e isso é uma coisa importante. Cada mangá é um universo, e até hoje estão inventando proporções para os desenhos de mangá. Então, não tenha a ideia fixa de que você tem uma única proporção dos elementos do corpo que vale para todos os mangás. Não, o mangá é muito mais livre do que essa tentativa de colocar todos os mangás num modelo único. Aqui eu ensinei a movimentação e comecei nesse personagem de cima a colocar uma mão em escorço, que é uma das coisas mais fortes no mangá, que é a profundidade, sempre mostrando as lives anteriores para dar o conhecimento que tinha sido acumulado em lives anteriores. Depois de colocar a mão, comecei a colocar as linhas também de ação externa e linhas de ação interna, para dar muito, mas muito mais movimento ao mangá. Só que antes disso eu detalhei com a luva que ele mostrava ter, e então, depois de reforçar esta profundidade, o ombro, sempre puxando cada vez mais detalhes, comecei a fazer as linhas de ação externas a partir de um ponto que eu escolhi como o ponto de ação. Aqui eu mostro também a arte final, como arte finalizar as linhas, onde engrossar, onde deixar mais finas as linhas do desenho. E então comecei a fazer as linhas de ação interna sobre as marcas da mão do próprio personagem. E então o desenho que aparentemente era estático começou a ganhar muito, mas muito mais movimento. Então, de uma forma simples, todos aprenderam como construir as linhas de ação externa para então fazer desenhos de mangá com alta qualidade. Para
nesta etapa, eu puxar mais os detalhes com a caneta e o desenho então ganhar realismo. Foi quando surgiu uma dúvida: você consegue fazer desenhos simples com essas estruturas? E eu falei sim. E surgiu a ideia de fazer um cachorrinho. Eu fiz um cachorro bem bobinho, meio estilo Disney, meio cartoon. Um cachorro dando um pulo, uma rasteira, vindo dançando, sei lá. E mostrei então como poder fazer isso. Como fazer cartoon. O curso completo de mangá nas nossas unidades físicas sai por R$ 2.800, e nesta aula que eu dei, varri praticamente 30% do conteúdo, e então vejam como eu disponibilizei para vocês um conteúdo gratuitamente que é bastante caro.